Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor Rodrigo e hoje o nosso tema é a nova desordem mundial. Na geopolítica temos várias teorias do que foi ou do que é a nova ordem mundial e por isso que o texto ele começa lá como nova desordem mundial e vocês vão entender o porquê. Dentre essas teorias você tem a bipolaridade, a multipolaridade, a unipolaridade e a apolaridade, cada uma defendendo a ideia do que foi e do que é a nova ordem mundial. Bom, durante o século XX, vários foram os acontecimentos, mas sem dúvida a Segunda Grande Guerra foi a das maiores. Por quê? Porque você tem um conflito envolvendo várias nações. Os aliados, cabeçado aí pelos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, e o eixo, formado pela Alemanha, a Itália e o Japão. Ao fim da Grande Guerra, no pós-guerra, você tem duas grandes potências aí que vão entrar em conflitos políticos e ideológicos, cada um defendendo os seus interesses. Do lado dos Estados Unidos, o capitalismo, e da União Soviética, o comunismo. E você vai ter uma grande tensão no mundo. Você não vai ter uma guerra de fato entre essas duas grandes potências, por isso é chamado de Guerra Fria, mas você vai ter guerras em países onde essas duas grandes potências são os patrocinadores, os financiadores dessas guerras. É o caso, por exemplo, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, a guerra no Vietnã e até mesmo a Revolução Cubana aqui na América, né? Ao fim da Guerra Fria, você tem marcos históricos aí que chamam bastante atenção, que é o caso, por exemplo, da queda do Muro de Berlim. A Alemanha, no final da Segunda Grande Guerra, foi dividida em ocidental e oriental. Um lado capitalista, a ocidental, e a oriental comunista. A unificação da Alemanha vem em 1989 com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria se dá realmente com a extinção da União Soviética em 1991. Após a bipolaridade surge uma nova teoria que é a multipolaridade, né? Os múltiplos polos de poder econômicos. Você tem aí a União Europeia, né? Encabeçada pela Alemanha. Veja que interessante, a Alemanha ela possui um dos maiores PIBs do planeta. Passou por uma guerra, foi derrotada, teve seu território dividido na Guerra Fria e hoje se destaca como a economia mais forte da União Europeia, seguida pelos Estados Unidos, o Japão e a China. Mesmo a China tendo um sistema político comunista, né, fechado, a sua economia é totalmente voltada para o capitalismo. Então ela é considerada sim um grande poder econômico e dita aí a ordem mundial. Porém, no contraponto, você tem a unipolaridade, onde é defendida a teoria do poder bélico. Então, aí os Estados Unidos é que detém esse poder militar e bélico, então por isso ele dá as cartas e ele determina o que seria a ordem do planeta. Porém, você tem aí um contraponto, que seria a apolaridade. Por quê? Se os Estados Unidos é tão forte, belicamente falando, você tem o 11 de setembro que põe isso em xeque, né? Você tem a queda das duas torres gêmeas e você tem aí, então, a apolaridade, que é conflitos políticos espalhados pelo mundo, né? Conflitos por conta da política, do meio ambiente, das religiões. Então você não tem uma definição de uma ordem mundial, né? Não se sabe se essa ordem mundial ela realmente existe. Por quê? De um lado você tem a multipolaridade, do outro você tem a unipolaridade, e para anular esses dois temas aí vem a apolaridade, né? Então você tem conflitos no mundo inteiro, não tem alguém que dite as regras de fato de como o mundo deve se comportar. Então você tem guerras na Síria, no Afeganistão, na Somália, no Iraque, Nigéria, Israel, Palestina, Iêmen, República Democrática do Congo, onde você tem esses conflitos, sejam eles por interesses religiosos, sejam eles por expansão de território, né? Brigas políticas, brigas religiosas, como eu falei para vocês,
Então você não tem uma ordem, você tem uma desordem mundial, são os conflitos existentes pelo mundo. E para afirmar essa nova desordem mundial existente pelo planeta, vem a Covid-19, né, que é decretada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia, né, uma pandemia, onde você não tem mais aqui um poder bélico falando, não, aqui a gente coloca a ordem porque a gente tem o maior aparato militar. Ou o poder econômico, não, aqui a gente coloca a ordem porque a gente tem a maior economia, um dos maiores IDHs do planeta. Não, a Covid-19 ela vem para falar que mesmo existindo uma ordem ou uma desordem mundial, ela não reconhece isso, né? Ela atinge as grandes potências em cheio. Basta você dar uma olhada nos Estados Unidos, maior potência bélica e econômica, sofrendo da Covid-19. Você tem a União Europeia sofrendo do mesmo mal. Então, a Covid-19, o coronavírus, ele não vê essas potências mundiais, né, esse poder mundial, nem no lado bélico, nem do lado econômico. E aí ela cria várias perguntas na nossa cabeça, né? Como combater um inimigo invisível? Na Segunda Grande Guerra, você tinha ali aliados e o eixo. Na Guerra Fria, você tinha a União Soviética e os Estados Unidos. Nessa pandemia, você tem uma guerra onde o inimigo é invisível e que nenhum poder bélico consegue combater, que nenhuma economia consegue combater, né? Então você cria novas perguntas como: haverá uma nova ordem pós-pandemia? Tem uma vacina? Quem vai criar essa vacina? Quem vai sair na frente, né? Quando a gente vai voltar à nossa vida normal? E essa quarentena, ela funciona ou não funciona? Então, eu estou deixando essas questões no ar aí para você refletir sobre essa nova desordem mundial, tá certo? Fica aqui o meu agradecimento, obrigado e até uma próxima. Valeu, pessoal!